Fala galera, tudo tranquilo por aí? Eu espero que sim. Vou fazer uma análise breve sobre o jogo Leicester e Chelsea, que vai acontecer no domingo às meio-dia. Provavelmente só deve ter transmissão do DAZN. Eu gostaria de tentar prever aqui um pouquinho do que vai acontecer. Eu acredito que o Leicester vai jogar com Ward, Justin ou Campbell, que é um jogador da base do Leicester. Eu ouvi em alguns jornais ingleses falando que ele poderia receber a oportunidade na Copa. Morganson e o Kufux. Aí uma dupla de volantes ali que é Mendy e Choudhury, não jogando em linha, mas fazendo aquele triângulo no meio de campo junto com Tielemans. Barnes. Aí eu tô com dúvida entre Pérez e Albrighton. Provavelmente deve ser o Pérez porque ele ainda não jogou, mas o Albrighton tem chance pelo estilo de jogo que vai ser a partida contra o Chelsea. Eu vou falar mais adiante. E Jamie Vardy no ataque. Eu não acredito que o Iheanacho vai receber essa oportunidade nesse jogo. O Chelsea provavelmente deve jogar com Caballero, James, Zuma, Christensen, Alonso, Jorginho, Kanté, ou Mason Mount ou Kovacic. Eu acho que é o Mason Mount. Ele jogou muito bem no jogo contra o Manchester City. Acho que ele deve ter uma sequência. William, Tammy Abraham. E aí eu fiquei também com uma dúvida entre William ou Pulisic. O Pulisic jogou também muito bem contra o City. Mas provavelmente deve ser o William, tá? O que a gente pode esperar desse jogo? O Leicester provavelmente vai jogar de uma maneira mais segura, muito por isso eu decidi escalar ali meio que dois volantes, meio que para dar contenção. Se você for parar para pensar o que o Brendan Rodgers pensa, né? Que é ter mais o controle da posse de bola, é se defender atacando. Tendo a sua dupla de zaga como o Morgan e Fuchs, e o Mendy à frente dela, assim como o Mendy já tem feito, já vinha fazendo isso desde o Claude Puel, com o Brendan Rodgers poucas vezes, porque ele jogou poucas vezes, mas eu acredito que ele vai ter essa oportunidade também na Copa, exatamente como ele teve no jogo contra o Brighton. E deve ser um jogo principalmente muito pegado no meio de campo, onde tem um meio de campo muito técnico as ambas as equipes. Tanto o Leicester com o Mendy, Choudhury e o Tielemans, que provavelmente deve jogar nesse jogo, o Chelsea com o Jorginho, Kanté e o Mason Mount. Esse jogo vai ser praticamente muito mais tático do que técnico, no meu ponto de vista. Porque vai ser um jogo onde o Leicester vai ter que tomar a sua iniciativa, porém não vai tentar se expor tanto, porque o time não vem em uma boa fase. Nas últimas partidas é visível que o time não tem o mesmo rendimento técnico e físico do início da temporada, do início que conseguiu 8 vitórias consecutivas. Você vai ter o Tielemans tentando flutuar mais no centro do campo, para tentar achar mais essas oportunidades. O Choudhury provavelmente vai fazer aquela ideia do homem área a área, o cara que vai ajudar na defesa o Mendy, mas também vai se aproximar mais da área para finalização. Ele muito provavelmente deve cobrir muito mais a faixa direita do campo, que é o lado onde o Alonso sobe muito. O cara que para mim vai ter um papel muito importante no jogo, se jogar obviamente, porque a gente não sabe qual está sendo a situação física, é o Ayoze Pérez. Porque o Pérez ele tem muito mais a função de um segundo atacante do que um extremo, do que um jogador de lado de campo. Ele é o jogador que vai auxiliar mais o Vardy nas jogadas ofensivas. Por que eu digo isso? Porque o lado direito do Leicester tem a tendência de ser mais forte. Pela caída do Choudhury do centro para o lado direito e da passada ou do James Justin ou do Campbell. Porque o Fuchs não aguenta mais, não tem essa imposição física para chegar até a linha de fundo e tentar um cruzamento. Ele vai ficar mais segurando na defesa, como se fosse um papel de um terceiro homem, por causa da subida do William, ou do Pulisic, ou do Pedro, para não ficar tão exposta a defesa do Leicester, que tem tido muitos problemas defensivos nos últimos jogos, como visitante, se eu não me engano, o Leicester tomou, aliás, como mandante, se eu não me engano, o Leicester tomou, acho que foram, nas últimas 10 partidas, 7 o Leicester tomou gol. Então, vai ter mais essa cautela defensiva, o time do Leicester. Quanto ao time do Chelsea, eles não têm muito o que fazer, eles vão vir para ganhar, para atacar. Principalmente nas jogadas de contragolpe do time do Chelsea, que é muito rápido, o time do Chelsea é muito técnico. A saída do Jorginho é muito importante para o Chelsea. Então, à medida que ela tem que ser bem marcada, ela também tem que ser rápida, para ligar rapidamente os seus pontas, ou William, ou Pedro, ou Pulisic, depende de quem jogar, para tentar achar o Tammy Abraham. Principalmente com o meio de campo de muita movimentação que o Chelsea tem, tanto com o Kanté, tanto com o Jorginho, tanto com o Kovacic ou tanto com o Mason Mount, independentemente de quem for jogar. Os dois laterais vão passar muito, ou seja, vão causar muitos problemas, então o Harvey Barnes e o Pérez têm que voltar para marcar.
não vai ter como o time jogar tentando se expor mais, ou um 4-4-2. Eu acho que o ideal seria o 4-1-4-1 que o Brendan Rodgers já faz, para tentar fazer com que fique um jogador ali entre as duas linhas de quatro, que é ideal. O Mendy, que é um jogador rápido, é um jogador versátil, consegue fazer essas funções muito bem. E o cara que pode resolver o jogo para o time do Leicester, nem precisa de falar quem que é, né? É o Jamie Vardy. O Chelsea com a tendência de atacar, com a tendência de sair mais para o jogo, tendo um bom meio de campo, um bom passador, que é o Yuri Tielemans, as bolas nas costas vão ser inevitáveis para a defesa do Chelsea, que é a principal jogada do Jamie Vardy, que é os ataques por infiltração, as jogadas nas costas dos zagueiros. Então, desse modo, se fosse para chutar um placar, eu chutaria assim 2-1 para o Leicester. Eu acho que tem chance do time vencer até com uma certa tranquilidade, principalmente se souber marcar e souber sair jogando, que é uma coisa que hoje o Leicester não está conseguindo mesclar muito bem. Nós vimos também no jogo contra o Watford e contra o Brighton a dificuldade que o time tem de finalizar para o gol, porque a ideia do time sempre foi ser reativo. Então é difícil um time que sempre foi reativo conseguir ter controle de posse de bola, sem contar a questão física. Os jogadores só jogaram 2 jogos, eles ficaram 3 semanas treinando. Então é difícil para os jogadores ainda começarem a se adaptar a um estilo intenso que o Brendan Rodgers tem. Na situação hipotética mais feliz que eu consigo ver seria um 2-1 mesmo. Eu chutaria ali um gol do Vardy, um gol do Barnes, e no Chelsea eu chutaria um gol do Tammy Abraham. Eu não gostaria de tomar gol não, o Schmeichel pegou pra caramba no último jogo, mas é a expectativa que eu tenho para esse jogo. Gostaria que você falasse o que você acha, deixe nos comentários o que você pensa. Se gostou do vídeo, curta. Se gostou do canal, se inscreva. Tem os links das redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo, para o nosso Facebook, para o nosso Instagram. Espero ver você na próxima e até mais.